Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária. O que de fato vai mudar na forma de tributar no nosso país? Quais as taxas vão deixar de existir? Quais serão criadas? Tudo sobre esse assunto você confere daqui a pouco no Observações. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ganhe tempo e dinheiro com o curso de férias de julho do Number One. Um semestre de inglês em apenas 3 semanas. Você já começa no livro 2 em agosto. Inglês para o seu trabalho, suas provas, sua viagem e sua vida. Matricule-se agora com 66% off. Number One, Pará de Minas, 37 32 32 30 90. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Quitar suas dívidas nunca foi tão vantajoso. Chegou o Negocia Fácil da Águas de Pará de Minas, com até 65% de desconto. Faça o pagamento via PicPay e ganhe até 15% do valor de volta. Aproveite as ofertas até o dia 31 de julho. Em caso de dúvidas, fale com a concessionária no WhatsApp 21 97211 8064. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep.
proposta de reforma tributária enfim começou a andar em Brasília. Depois de ser aprovada em 2 etapas na Câmara dos Deputados, ela segue agora para o Senado. E como será que isso vai impactar a sua vida? Você aí que está nos assistindo, quais tributos você não vai pagar mais? Quais aqueles que vão ser criados? E como isso vai mover o nosso dia a dia? Para responder sobre isso, eu recebo aqui no nosso programa o advogado tributarista Luciano Leão. Bom, Luciano, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa para falar agora dessa reforma tributária que, caso você que está nos assistindo não saiba, desde a redemocratização do nosso país, lá em 88, já se falava dessa reforma e que só agora começou a andar efetivamente em Brasília, né? É verdade, Henrique. O Código Tributário Nacional, ele é uma lei, né, que tratava, né, todo o sistema tributário, e ele é de 1966, então há mais de 20 anos antes da Constituição Federal que hoje é vigente, né, no nosso país, que é de 88, e ele foi recepcionado, né, como uma lei complementar, porque ele já tratava toda a matéria tributária. E a partir daí, a partir de 88, com as diversas modificações que tivemos, né, tanto em especial o consumo, vem-se tendo a necessidade de aprimoramento, né, de atualização dessas atividades. E com muita dificuldade, há décadas, tenta-se aprovar uma reforma tributária nesse sentido, mas como os governos não tinham ali capital político suficiente para a aprovação de uma matéria tão importante, né, tão relevante, sempre teve essa dificuldade. E agora, atualmente, com a nova composição que nós temos no Congresso, na Câmara, no Senado, o governo Lula propôs essa PEC, né, essa proposta de emenda à Constituição, e com o capital político que ele tem, com as negociações, ele tem conseguido avançar nesse sentido. Agora, Luciano, por que então tanto se fala nessa reforma tributária? Por que a todos, eu falo com você o seguinte, desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar na reforma tributária. Por que ela é tão necessária? A necessidade da reforma, ela vai no sentido de aprimorar, de melhorar, né, as condições de tributação. Nós temos considerado que nós vivemos um manicômio tributário, né? Porque nós temos quase 5.000 leis, 5.000 normas que tratam do sistema tributário nacional, e isso dificulta demais a operação, né? Tanto para contadores, para advogados, para empresa, causa uma insegurança jurídica muito grande, medo de investir. Então, a principal ideia é desburocratizar e trazer segurança jurídica para investidores, para as empresas e melhorar todas essas condições. Agora, sobre a proposta da reforma, quais pontos, na sua opinião, são positivos e quais são negativos aí para o consumidor brasileiro e para a população em geral? Olha, é pacífico, né? É uníssono no entendimento de que há sim a necessidade de reforma, por tudo aquilo que nós já falamos aqui. E assim, há pontos positivos, há pontos negativos. É lógico que nós temos que tratar, né, a reforma até então como um projeto, porque na verdade ele é um projeto que foi, né, votado na Câmara e aprovado na Câmara, ele seguiu para o Senado, hoje ele está no Senado, necessitando de aprovação, e traz inúmeras incertezas que será debatido no Senado, né, de uma forma mais técnica, porque na Câmara a gente sabe que é uma discussão mais acalorada, com muita ideologia, que tem uma negociação muito forte. E no Senado, o Senado já é uma situação mais técnica, né, com pessoas mais preparadas, vamos dizer assim, e que trará grandes discussões nesse sentido. Então há, sim, no meu ponto de vista, pontos muito positivos, que os pontos positivos são esses, né, de desburocratizar, de trazer segurança. E já tem também o ponto negativo, porque não se sabe como será tratada essas alíquotas, né, porque haverá uma segunda fase dessa reforma. Porque essas mudanças, elas são, a princípio, estruturais, elas vão fazer mudanças na Constituição Federal.
Mas a legislação que vai trazer alteração de alíquota, se vai aumentar, majorar, se vai diminuir, isso será tratado mais à frente por meio de lei complementar. Então a gente não sabe ainda o certo, né, qual que é o grau de quem será atingido, para quem que vai melhorar, para quem que vai ser pior, benéfico e maléfico nesse sentido. Bom, e ouvindo outros setores da sociedade, né, como o poder público, a gente vê também imprensa falando muito, economistas falando, então a gente vê que tem certas pessoas que são contra, que são resistentes, só que a gente não viu essa mesma resistência em Brasília. E em tese os deputados é quem nos representa, né, são quem nos representa lá dentro do Congresso e tudo mais. Então a gente viu uma votação expressiva aí, mais de 300 votos contra 100 e poucos aí, né, não tem o número exato aqui, mas foi mais ou menos isso, nas 2 sessões que foram aprovadas. Então, como que você coloca na balança, né, essa aprovação em massa lá dentro do Congresso e a sociedade, parte da sociedade, contra essa reforma tributária? Olha, a princípio, toda mudança traz muita incerteza para o ser humano em geral, né? Então, a gente sabe que toda alteração ele traz incerteza e o medo. Ó, será que eu vou pagar mais imposto? Será que a minha empresa vai sobreviver? Né? Tem as questões que envolvem Simples Nacional, né? de pequenas empresas, de MEI. Mas, assim, a gente não sabe na prática como vai surtir esse efeito. Mas, a princípio, a resistência ela vai mais nesse sentido. Por exemplo, tem-se a ideia de que será tributado lucros e dividendos, o que não é hoje, o que para o setor de serviços, ou seja, vai majorar. Então, esse setor está com medo, né? A própria questão do Simples, será que eu vou perder minha condição de Simples, que é uma condição simplificada, que beneficia inúmeras, né, milhões de empresas. Então, essa é a resistência. Então, a gente espera que a partir de agora, né, com essa proposta no Senado, isso seja melhor debatido, né, seja mais transparente nesse sentido, para que a sociedade, as camadas da sociedade possam participar mais dessa discussão tão importante, né? Vale ressaltar que isso é apenas uma proposta, né? Ela ainda não foi aprovada, ou seja, nem sancionada ainda e começou a valer. Não, a proposta foi votada na Câmara, seguiu para o Senado. Havendo alteração no Senado, certamente haverá. Essa proposta voltará à Câmara para ser rediscutida nesses pontos. Então, a partir daí ela segue para a sanção. Agora, Luciano, a gente vê muitas pessoas falando o seguinte: o Brasil é um dos países onde se mais paga impostos no mundo. Inclusive, em São Paulo, né, se eu não me engano, na Avenida Paulista, tem aí o impostômetro, né, nos últimos anos aí bateu 3 trilhões de impostos arrecadados. Então, assim, por que o Brasil, então, permanece sendo um dos países, apesar de ser um país tão grande e tudo mais, permanece sendo um dos países que mais cobra do contribuinte e que devolve tão pouco para o contribuinte? Henrique, essa sensação, ela é ampliada, a partir do momento que nós não temos contrapartida daquilo que nós pagamos. Então, assim, nós já temos uma carga tributária muito pesada, né, pacífico, mas você concorda comigo que a partir do momento que você paga e não tem uma saúde de qualidade de retorno, que você não tem educação de retorno, em contrapartida você não tem segurança, que você não tem boas estradas, isso nos dá a sensação de que a gente ainda paga mais. Então, assim, esse é o grande problema do Brasil. Além da gente pagar muito, nós não temos contrapartida. Ou seja, se você quer que seu filho tenha um ensino de qualidade, você tem que pagar uma escola particular. Se você quer ter um acesso à saúde melhor, você tem que pagar plano de saúde, seguro, né, de casa, veículo, porque você não pode confiar na segurança. Então, essa sensação, ela ainda amplia ainda mais essa sensação de que a gente paga muito tributo, que a gente tem uma carga tributária muito alta. Ou seja, até para andar numa estrada, a gente tem que andar numa estrada boa, ela é pedagiada, então você imagina, né? Então, e tudo isso é uma reivindicação. E você acha que com a reforma tributária vai melhorar essa sensação para o público? Eu acredito que nesse sentido não. Essa reforma, essa proposta que está sendo votada, analisada, debatida, ela visa mais
é aquilo que a gente falou, simplificar, trazer mais segurança, né, para as pessoas investirem. Eu acredito que esse assunto que nós estamos tratando deveria propor uma reforma administrativa, né, para melhorar a contrapartida do governo, no sentido de melhorar o serviço público prestado, né? Então, assim, isso aí deve ser tratado. Eu acredito que nós não estamos tão distante disso, porque já não tem mais condições. Deve ser tratado através de uma reforma administrativa. Até porque dentro da própria reforma tributária, estados e municípios também serão afetados, né? Sim, né? Porque a forma de arrecadar, ela traz formas de tributos, né? Impostos, taxas, pedágio, que você falou. Então, tem alguns impostos, por exemplo, IPVA, né? Que é estadual, o ICMS, que é estadual, o ISS, que é municipal, eles também estão sofrendo alterações. Então, a discussão ela é mais ampla, né? Porque na unidade federativa nós temos União, estados e municípios. Então, ela vai abarcar todos esses entes. Ok, Luciana, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. Pará de Minas é bem melhor com você. A nossa cidade só funciona bem quando você ajuda os vereadores a trabalharem no que realmente é importante para a gente. Fique de olho na sua rua, na unidade de saúde perto da sua casa, na escola do seu filho e em tudo que acontece onde você vive. Acompanhe o trabalho do Legislativo, dê sugestões, participe das reuniões toda segunda-feira às 18 horas e também no YouTube. Vem para a Câmara, a sua vida passa por aqui. A escola Advance Instituto de Ensino está há mais de 10 anos no mercado com a melhor estrutura e metodologia de ensino de Pará de Minas, preparando sempre seus alunos para o mercado de trabalho. A escola oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, cursos profissionalizantes, inglês, EJA e cursos na área da saúde. As aulas são ministradas por professores experientes que oferecem acompanhamento diferenciado e individualizado para cada aluno. Hoje, com os meus 16 anos, eu procuro ter o meu primeiro emprego no mercado de trabalho como menor aprendiz. E aqui na Advance também, eles te indicam para diversas empresas. Então, procurando a Advance, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Venha você também fazer parte da família Advance e se destacar no mercado de trabalho. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Dando continuidade ao tema Fim dos Tempos, continuaremos o estudo de Lucas 21. Versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, e pestilências. Haverá fenômenos atemorizantes e grandes sinais haverá no céu. Terremotos e fomes e pestilências de diferentes intensidades irão acontecer ao longo da história, até o fim desta era. Grandes sinais haverá no céu, como os profetizados em Joel 2, 28 ao 32 e cumpridos em Apocalipse 6, do 13 ao 14. Versículo 16. E vos sereis traídos pelos pais, irmãos e parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Versículo 17. E sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. 19. Na vossa paciência possui a vossa alma. Devemos entender que paciência aqui é o mesmo que perseverar, ser firme e inabalável para conquistarmos a salvação. Quando lhes sobrevieram problemas após a morte de Jesus, os discípulos sentiram confortados ao lembrar o que o Mestre já tinha avisado, que eles seriam odiados e até mesmo traídos pelas pessoas mais próximas delas. Essa palavra é para nós nos dias de hoje e ela nos dá também segurança para que possamos confiar e descansar no Senhor e para enfrentarmos os dias que estão por vir. É uma palavra de conforto e segurança no Senhor. E em Josué 1,9 está escrito: Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não se preocupe, apenas sirva ao Senhor. Seja um cristão confiante na palavra do Senhor e também praticante. Se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais sobre o assunto, pode entrar em contato através do meu Instagram. Um abraço e até o nosso próximo programa. De volta com observações que hoje fala sobre a reforma tributária e como isso vai impactar diretamente na sua vida. Bom, Luciana, a gente vai falar agora sobre 3 impostos que muita gente paga e muita gente não sabe como que retorna, que é o IPVA, o ICMS e o ISS. Como que eles vão ser impactados aí com essa reforma tributária? Bom, vamos começar pelo IPVA. O IPVA, que é o imposto sobre propriedade de veículos automotores, é um imposto estadual, de competência dos estados. Ele terá 2 mudanças significativas. A primeira é que haverá uma majoração nas alíquotas de veículos que causam danos ambientais. Então, a proposta ela traz essa situação, onde os veículos que causam danos ambientais sofrerão uma majoração nessas alíquotas. Isso para incentivar o consumo, para a implantação de veículos que não causam danos ambientais. Eu acho muito louvável. E no outro giro, pode ser que seja instituído cobrança sobre jatinhos, sobre iates, lanchas. Para você que tem jatinho e lancha, você pode ficar esperto. Ah, tá. Então, assim, porque a nomenclatura não trazia essa situação de cobrança para jatinhos, iates e lanchas. E aí, com essa mudança, vai inserir essa autorização. Já para ICMS, que também é estadual, e ISS, que é municipal, a guia será uma só. Será instituída a contribuição sobre bens e serviços, que pertence aos estados e municípios, porém será recolhido numa guia só e haverá gestão por parte dos 2 entes. Bom, e com relação ao IPVA, parece que agora também, você até citou aí agora há pouco, outros meios de transporte serão taxados, e haverá redução para aqueles veículos que são abastecidos com biocombustíveis, enfim, com combustíveis não fósseis. Mas para aquela pessoa que hoje paga o IPVA, vai ter alguma redução direta, por exemplo, no valor que ela paga? Isso já é num curto prazo? Como que vai ser isso?
Olha, toda a transição dessa reforma, ela será feita através de 2026. Essa é a ideia inicial proposta, né? A gente sabe da dificuldade, porque começa agora uma queda de braço no Congresso. Então, a gente sabe que o Congresso tem ali os blocos, né? Ruralistas, religiosos, e aí vem a queda de braço, onde vai haver negociação. Então, por mais que seja uma dificuldade, né, iniciar as normas dessa reforma em 2026, essa é a ideia inicial. Então, a partir daí que nós vamos ter uma ideia do que será efetivamente votado, para ver dentro do IPVA como ficará essa questão, né? Se haverá isenção, se haverá minoração, se haverá majoração, tudo aquilo que a gente falou. Nós só vamos ter, de fato, essa conclusão a partir da aprovação dessa proposta. Então, assim, é tudo muito duvidoso ainda, a gente não sabe. Agora, em relação ao ICMS e ISS, que são impostos diretos que a gente paga aí para tanto o governo estadual, tanto para o município, como que isso vai ser impactado com a reforma? O ISS, que é sobre bens, sobre serviços, né? E a reforma, ela ataca exatamente esse ponto de consumo. Então, que é onde há circulação de mercadorias, por exemplo, o ICMS, esse é um imposto estadual. E o ISS, que é sobre o serviço que a gente presta. Então, a diferença são produtos de prateleira, né? E de circulação de mercadoria. Então, na verdade, é outra situação também que nós vamos ter que aguardar para ver o impacto dessa situação. O que se tem é a ideia de que haverá a tributação numa guia única, né? Esses dois impostos eles vão desaparecer e vai surgir um novo imposto sobre bens e serviços que será recolhido numa guia única em cima desse fato gerador, que é a circulação de mercadoria e a prestação de serviço. E isso vai vir embutido já nos produtos ou então nos serviços que a gente consome ou que a gente contrata, ou isso vai vir através de algum boleto extra que a gente vai ter que pagar? Porque quando a gente já fala em boleto, as pessoas já até assustam, né? Então já vão vir embutidos como já é hoje? Sim, como é hoje, através da nota fiscal, né? E como frisar, como destacar que esse é um ponto forte do Estado, do governo, porque o que o governo visa? Dar alguns incentivos, dar algumas isenções para que se emita mais nota fiscal, porque na prática, para você ter uma isenção, você vai ter que oficializar, né? A gente chama de esquentar, né? O dinheiro, a forma de oficializar isso é através da nota fiscal, que é aonde vai chegar essa informação lá para a Receita Federal, para a Receita Estadual, para a Receita Municipal. Então, esse é um ponto forte que o governo está apostando, batendo em cima, porque ele vai, né, ter mais fatos geradores e, consequentemente, mais geração de tributos. Agora, além desses impostos aí que a gente citou, né, IPVA, ICMS, ISS, haverá também a isenção de impostos para alguns produtos, né, como a cesta básica, por exemplo. Como que vai ser isso? Na cesta básica, o governo quer... É lógico que é uma queda de braço, né, porque o governo ele tem as suas despesas estabelecidas. Então, não é tão simples você chegar, dar isenção, diminuir imposto, e tem as contas públicas, né? Então, assim, na verdade, na cesta básica, ele visa melhorar, visa tentar dar mais isenções mesmo, como você falou, diminuir a carga nesses produtos, estabelecer a cesta básica, né? Melhorar, atualizar. Porque a cesta básica, ela envolve arroz, feijão, macarrão, envolve material de limpeza, né? Então é muita coisa que é envolvida. Então isso aí também ele visa atualizar essa questão. Logicamente que para melhorar por um lado, ele terá que cobrar mais de outro. E é aí que está a queda de braço, né? Porque há muito
tributo que já é altamente tributável, que já tem uma carga pesada muito grande, cigarro, bebida, e ele visa aumentar em alguns setores para poder dar benefício em outros. Ou seja, para balancear isso, ou seja, tirar de um e colocar em outro, né? Exatamente, porque ele tem as contas, né? Ele tem ali já as despesas estabelecidas. Então ele tem um orçamento estabelecido e ele simplesmente não pode beneficiar. Não é tão fácil assim. Então essa é a dificuldade. Priorizar o essencial, né? Essa linha é de tentar amenizar a situação de desigualdade social, né? Tentar diminuir o acesso, né, das pessoas mais pobres a esses produtos. Ok, agora a gente vai falar também que em relação à proposta da reforma, se aprovada, ela só entra em vigor em 2026, ou seja, daqui a 3 anos. Porém, ela vai ter algum efeito imediato? Olha, a transição efetiva, a proposta traz o período de 2026 a 2033. Né? Espera-se que em 2033 ela já esteja efetivamente funcionando. Então a gente está falando de uma mudança de 10 anos. De 8 anos, né? De 8 para 10 anos. De uma década. Sim, porque não é tão simples, né? Você chegar, isso aí tem que ter... tem toda a prática, né? A administração, a gestão por meio das receitas federais, estaduais. Tem também o comportamento das empresas, dos operadores, contabilidades, advogados, tudo o que envolve, né? Então, assim, é lógico que necessita-se de um período. Estima-se que esse período seja de 8 anos. Porém, será gradualmente colocado, alíquota zero, com cobranças baixas até atingir o ideal. Agora, a gente sabe que o governo começou a plantar, né? Essa sementinha agora começou a germinar e crescer isso aí. Só que já está contando, então, que vai haver uma reeleição aí para poder dar continuidade. Porque se caso outra pessoa entrar no governo, isso aí pode cair por terra? Como que funciona? Olha, eu acredito que não. Tá? Não tem, do meu ponto de vista, eu não vejo a menor hipótese de alguém entrar e de alterar essa situação, até porque é uma situação que envolve muita coisa. Tem a dificuldade de momento, que, né, como nós dissemos, outros governos já tentaram aprovar essas alterações parecidas não conseguiram, não é tão simples. E isso também não vai mudar com mudança de governo, não. Ok, Luciana, agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Ganhe tempo e dinheiro com o curso de férias de julho do Number One. Um semestre de inglês em apenas 3 semanas. Você já começa no livro 2 em agosto. Inglês para o seu trabalho, suas provas, sua viagem e sua vida. Matricule-se agora com 66% off. Number One, Pará de Minas, 37 32 32 30 90. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep.
Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! De volta com observações que hoje fala sobre a reforma tributária e como isso vai impactar diretamente na sua vida, de você que está nos assistindo. Bom, agora, Luciana, a gente vai falar sobre uma questão que está lá na reforma tributária e que muita gente às vezes não entende, que é o chamado imposto do pecado. O que é isso? O imposto do pecado é a possibilidade de criação, de instituição de um novo imposto, que na verdade é um imposto seletivo, que está sendo tratado como imposto do pecado, porque ele visa majorar as alíquotas de produtos que causam mal à saúde, ao meio ambiente. Nós podemos citar, por exemplo, o cigarro, o refrigerante, a cerveja, agrotóxico. Mas é uma dificuldade, porque, por exemplo, o cigarro, ele já tem uma tributação muito alta. Estima-se que tem uma tributação de 80% sobre o cigarro. E aí aumentar mais, né? Por outro lado, por exemplo, os defensivos agrotóxicos, a gente sabe que a bancada ruralista ela é muito forte, né? E ali há negociações entre as bancadas. Então, não vai ser fácil aumentar os impostos sobre os defensivos e agrotóxicos, né? Além do cigarro, né, como você disse aí, dos agrodefensivos, além disso, o que mais pode ser cobrado para tributar esses produtos ou serviços que prejudicam, em tese, o consumidor? A princípio é uma ideia, né, Henrique? Então a gente não sabe, vai aparecendo, né? Já vai aparecendo nas discussões, vai aparecendo, mas em tese o que a gente pode citar seria esses mesmo, o refrigerante, bebidas destiladas, a própria cerveja, pode ser que haja um aumento significativo desses produtos. Agora, Luciano, além disso, tem também na proposta da reforma, que eu estava dando uma lida ontem e eu vi, a questão do cashback. O cashback hoje muita gente já conhece, né? Tem supermercado aqui em Pará de Minas, postos de combustível, né? Vários outros serviços aí, o próprio iFood, né? Tem isso também, que é quando você compra um produto, você paga por ele e você recebe como se fosse um troco daquilo ali, mas um troco que você não estava esperando, né? Então esse cashback também está proposto na reforma tributária. No caso de um cashback de imposto, como que isso seria feito? A ideia do cashback é para CPF, né? Para compra de mercadoria de CPF, para pessoas carentes, né? Pessoas mais pobres. É uma ideia espetacular. Há também a dificuldade de se colocar em prática, mas ela visa
diminuir, né, a má distribuição de renda, porque a partir do momento que você dá condições para os mais pobres comprar, você automaticamente diminui a má distribuição de renda, você melhora essa situação, que é um dos piores problemas que nós temos, né? Então, assim, na prática seria isso, as compras por meio de CPF, de pessoas carentes, pobres, daria para ela ali um retorno para colocar mais dinheiro no mercado, para ter uma maior circulação de valores, que a gente sabe que a que tem mais necessidade é o pobre, né, de comprar. Por exemplo, um produto, se você vai comprar um sapato que custa R$200, é o mesmo imposto que uma pessoa que ganha R$1.000 paga, é o mesmo imposto que uma pessoa que ganha 10, 20 mil paga. Então aí você vê que tem um desequilíbrio muito grande, né? Social, que eles tentam melhorar, diminuir esse desequilíbrio através do cashback. Tomara Deus que dê certo. Bom, e por falar em dinheiro, a gente vai falar agora de heranças, né? Como que a proposta também visa tributar as heranças que já foram recebidas, estão por vir? Como é que funciona? Olha, a herança, né, que é o ITCMD, ele é um imposto de competência estadual, né? Então, cada estado, cada unidade, ele tem uma alíquota, 4%, 5%. Nós temos aí no Brasil alíquotas até de 8%. Então, a depender do estado. O que a proposta traz? A PEC traz a hipótese de uma alíquota progressiva, a depender do valor do patrimônio que a pessoa vai receber. Então, vamos supor, patrimônios até R$100 mil, cobraria-se, por exemplo, 4%. Patrimônios de R$500 mil, cobraria, por exemplo, 5%. 1 milhão, 6%. E assim com uma progressividade que hoje não existe no sistema tributário nacional. Ou seja, vão ter níveis em que a pessoa, quanto mais dinheiro ela ganhar de herança, mais imposto vai sendo embutido em cima disso. Exatamente. Quanto maior o quinhão hereditário, maior seria as alíquotas aplicáveis, e isso resolveria aquilo que a gente chama de guerra fiscal, porque todas as unidades, todos os estados estariam, né, alinhados dentro daquela condição, daquele mínimo e máximo de limite, com já valores pré-estabelecidos. Agora, Luciano, a gente ouvindo falar isso, e a gente sabe como que o Brasil é. A gente sabe que o Brasil, apesar de se pagar muito imposto, também se sonega muito imposto. Então, você não acha que isso aí também, né, tributando também as grandes fortunas, os grandes industriários, né, empresários, isso aí não vai fomentar também uma sonegação maior no Brasil? Olha, isso aí, a verdade da sonegação é uma realidade brasileira, né? Porque a gente corre o cidadão, ele corre de pagar imposto porque ele não tem contrapartida, que é aquilo que nós falamos, né? Nós já falamos aqui na entrevista. Mas o governo, ele tem essa ideia de que essas medidas que ele está trazendo, ele força o cidadão e as empresas a estar declarando, porque a partir do momento que ele traz melhoria, que ele traz incentivo, logicamente a pessoa só terá esse incentivo por meio daquilo que ela oficializar, né? Por exemplo, uma compra, para ela ter acesso ao cashback, por exemplo, ela só terá se essa informação chegar lá para o governo, e só vai chegar lá, né, através de nota fiscal, né? Então, assim, ele está apostando nessa situação de que, como ele está trazendo essas medidas, ele vai aumentar a arrecadação. Agora, eu te perguntei em relação aos impactos na sonegação, mas os impactos também nos tribunais de conta. Você acha que isso vai impactar diretamente no trabalho dos tribunais de contas, seja da União, do Estado, ou até mesmo, né, dos municípios, né, secretarias aí de Fazenda, e isso também vai causar maiores processos judiciais, vai dar mais fila na justiça para isso? A judicialização, ela deve ocorrer principalmente nos primeiros anos, né? Porque haverá muita alteração, e aí haverá pessoas e empresas que serão lesadas de fato, não tem como. Outras pessoas vão se sentir no direito de ter isenções, de ter incentivos, que a princípio pode ser que elas não tenham esse acesso. Então essa judicialização pode ser que ela aumente, sim, né? Embora nós temos no Brasil uma judiciação muito alta
com o sistema tributário atual. E vai em virtude de ter inúmeras normas. Nós temos quase 5 mil normas que tratam o sistema tributário e questões de isenção, de incentivo. E assim, a judicialização pode ser que ela aumente, sim, nos primeiros anos, até estabelecer. Bom, Luciano, nosso tempo está acabando e depois disso que você falou, é mais que necessário, então, procurar um profissional especializado na área tributária, porque se caso realmente essa proposta for aprovada, as empresas e até a própria população vai precisar se ajustar a isso aí, né? Ah, sim, né? Será normas novas, né? Realidade nova. Então, é recomendável que as empresas já vão se atentando para isso, né? Que já vai buscando profissionais que estejam aptos para lhe acompanhar, né? Para lhe oferecer consultoria e lhe ajudar, né? Nesse sentido. Bom, Luciano, nosso tempo acabou. Obrigado pela sua presença e qual que é a sua consideração final? Olha, Henrique, eu que agradeço pela oportunidade, né? E eu estou muito otimista com essa reforma. Eu sei que está muito longe do ideal, né? Eu sei que há muita coisa a ser mudada, mas eu acredito que ela será benéfica, sim, para toda a sociedade em geral. Ok, Luciano, obrigado mais uma vez e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060 e veja quais os planos se encaixam melhor na sua empresa. Você que está aí com o seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreva nele, ative o sininho e você sempre vai ficar sabendo, né, das novidades que surgirem por lá. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, abre aí agora e vai lá no seguir @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!